A eleição de 2024 nos Estados Unidos marcou uma nova fase na política global. A vitória republicana foi total, com o partido conquistando mais governadores, mais congressistas e mais senadores do que os democratas. Sem nos esquecermos do voto popular, uma maioria que os republicanos não alcançavam desde 2004. Isso representa uma clara e inequívoca mensagem de desagrado do eleitorado americano com as políticas democratas de Joe Biden que Kamala Harris prometia continuar implementando. Desde o seu primeiro mandato, Trump se consolidou como um líder que prioriza os interesses dos Estados Unidos e questiona a eficácia de alianças que considera onerosas para o seu país. Esse retorno é observado com cautela por alguns aliados e com otimismo por aqueles que esperam ver uma política externa americana mais focada em resultados tangíveis. Para Trump, a política exterior é, antes de tudo, uma questão de transações que tragam benefícios concretos para os Estados Unidos. Uma postura que, por motivos óbvios, agrada profundamente ao cidadão americano, com muitos analistas considerando ser uma abordagem realista em um cenário de recursos cada vez mais limitados. Mas, no mundo, quem mais ganha e quem mais perde com o retorno de Trump à Casa Branca? Desde 2022, a Ucrânia enfrenta uma invasão russa e depende do apoio ocidental, especialmente dos Estados Unidos, para sustentar o seu esforço de defesa. A postura de Trump para resolver esse conflito é direta. Ele acredita que pode negociar um fim rápido para a guerra, possivelmente através de um acordo que reconheça algumas das conquistas territoriais da Rússia. Para Trump, prolongar o conflito traz custos excessivos aos Estados Unidos e às economias ocidentais, que sofrem com os efeitos econômicos indiretos da guerra, como o aumento dos preços de energia. Trump, com a sua visão pragmática, argumenta que é possível resolver o conflito de forma ágil, sugerindo que um acordo pode ser alcançado se ambos os lados se dispuserem a aceitar as realidades do campo de batalha. Embora isso signifique que a Ucrânia pode precisar abrir mão de certos territórios, Trump acredita que uma paz negociada é preferível do que o prolongamento de um conflito custoso e sangrento. Ele enfatiza que ao reduzir o envolvimento direto dos Estados Unidos e priorizar uma resolução prática, o governo americano pode liberar recursos para outros interesses e reduzir o fardo financeiro sobre o contribuinte americano. Essa postura vai diretamente contra os interesses do governo ucraniano, que defende o fim da guerra, mas sem abrir mão de porções do seu território. Portanto, considerando as promessas e as posições públicas de Trump com relação ao conflito na Ucrânia, podemos considerar o presidente Zelensky como um dos perdedores, com Vladimir Putin se destacando como um grande vencedor, conseguindo aquilo que tanto quer na sua guerra de expansão e conquista. Outra faceta da política de Trump é a possível diminuição da presença militar americana na Europa. Durante o seu primeiro mandato, Trump já expressou interesse em transferir mais responsabilidade para os aliados europeus. Para Trump, essa postura fortalece a OTAN ao exigir que os países europeus invistam mais em sua própria defesa. Esse pragmatismo, segundo seus defensores, equilibra melhor as contribuições dos aliados dentro da OTAN, diminuindo a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos e promovendo uma maior autonomia europeia. Trump sempre foi um defensor firme de Israel, afirmando que o país é um aliado estratégico fundamental para os Estados Unidos no Oriente Médio. Sua abordagem com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é baseada na confiança e no compromisso direto. Trump enxerga a segurança de Israel como essencial para a estabilidade da região e, por isso, apoia um uso assertivo da força contra grupos como Hamas, Hezbollah e Houthis, acreditando que uma resposta militar forte garante a paz e previne novos ataques no longo prazo.
Nessa perspectiva, o primeiro-ministro israelense é um dos grandes vencedores, pois, além de continuar recebendo uma forte ajuda militar e financeira dos Estados Unidos, receberá também apoio e carta branca para continuar com seu plano de não aceitar tréguas desfavoráveis para Israel. No caso do Irã, Trump acredita que uma postura de força e dissuasão é a melhor forma de garantir que o país não se torne uma ameaça nuclear. Desde que saiu do acordo nuclear em 2018, Trump adotou sanções rigorosas para enfraquecer a economia iraniana e limitar as suas capacidades nucleares. Para ele, qualquer concessão ao Irã representa um risco para Israel e outros aliados no Golfo Pérsico. Sua abordagem é clara. Ele está disposto a apoiar Israel em ações preventivas caso o Irã avance com seu programa nuclear, visando com isso criar uma dissuasão efetiva que impeça o Irã de se tornar uma ameaça nuclear. Ou seja, para Trump, é melhor atacar agora, mesmo que as tensões e os conflitos aumentem, do que esperar por um Irã armado com ogivas nucleares capazes de devastar países inteiros. Neste sentido, o regime teocrático de Teherã, liderado pelo ditador Khamenei, é um dos grandes perdedores com a eleição de Trump. Outro ponto relevante da política de Trump é a sua intenção de expandir os acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e diversos países árabes. Ele acredita que esses acordos representam um passo importante para a paz, incentivando nações do Oriente Médio a se aliarem contra o terrorismo e as ameaças regionais. Trump pode buscar ampliar esses acordos, argumentando que uma rede de cooperação entre os países árabes e Israel trará maior estabilidade e menos necessidade de intervenção direta dos Estados Unidos na região. Trump vê a China como o maior rival econômico dos Estados Unidos e acredita que as tarifas sobre produtos chineses são uma forma de proteger a economia americana e reduzir a balança comercial deficitária. Suas propostas incluem tarifas de até 60% sobre as importações chinesas, o que ele defende como uma forma de pressionar Pequim a negociar termos mais favoráveis para os americanos. Para Trump, essas tarifas não são apenas uma ferramenta de negociação, mas uma medida necessária para fortalecer a economia dos Estados Unidos e reduzir a dependência do país em relação a produtos chineses. Ele argumenta que, ao incentivar a produção interna, os Estados Unidos se tornam menos vulneráveis a instabilidades globais. Portanto, no campo comercial, a China foi uma das grandes derrotadas, pois enfrenta uma perspectiva de um forte e pesado aumento nas tarifas, que poderá prejudicar a economia chinesa, que vem demonstrando sinais muito preocupantes. Para Taiwan, Trump propõe uma abordagem diferenciada. Ele sugere que Taiwan deve arcar com parte dos custos da sua própria defesa, um modelo que vê como mais sustentável e justo para os Estados Unidos. Essa proposta reflete o seu estilo pragmático, que busca equilibrar os interesses de defesa americana com as capacidades econômicas dos aliados. Ao mesmo tempo, Trump mantém uma postura de apoio firme a Taiwan, reconhecendo a importância estratégica da ilha para a contenção da influência chinesa no Pacífico. Embora a abordagem comercial de Trump em relação à China possa gerar tensões, ele argumenta que o seu objetivo é criar uma balança de poder na Ásia que favoreça os aliados dos Estados Unidos e promova a segurança regional. Ao adotar uma postura firme, ele acredita que está demonstrando uma posição de liderança capaz de pressionar Pequim a buscar acordos que respeitem a soberania dos seus vizinhos, como o Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Segundo Trump, essa política de pressão por respeito é essencial para garantir a estabilidade do Pacífico e evitar uma escalada militar direta. A vitória de Trump representa uma nova fase para a política externa americana,
agora mais focada em pragmatismo e resultados. Em cada região analisada, a sua abordagem busca maximizar os benefícios para os Estados Unidos, minimizando o envolvimento em conflitos que ele considera de baixo retorno estratégico. Na Ucrânia, ele propõe uma solução rápida para evitar um conflito prolongado. Em Israel e Irã, a sua política de apoio direto e de força visa garantir a segurança regional sem a necessidade de grandes intervenções. E na China e Taiwan, o seu foco em tarifas e defesa sob demanda reflete um desejo de proteger a economia americana, ao mesmo tempo em que reforça a segurança regional no Pacífico. Para Trump, essas políticas representam uma visão de mundo onde os Estados Unidos são menos o policial do mundo e mais um negociador estratégico a nível global. As suas políticas podem dividir opiniões, mas não há dúvidas de que representam um modelo de liderança que busca assegurar os interesses nacionais e promover a paz por meio da força e de uma abordagem pragmática.